animais, mas que elas estão e certamente têm ocupado. Esse é um outro dado, né, feito pela Pesaco, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cantagalo, aproximadamente 543 pulmões analisados, eles encontraram lá 37% de lesão. Então, mais um dado nacional, mais um dado brasileiro, mostrando que isso é um problema também aqui no Brasil. Ok? Agora, que importância tem a avaliação de lesão pulmonar inflamática? Primeiro, que ela é uma ferramenta de avaliação do manejo de rebanho. E esse tipo de ferramenta pode abrir para a gente várias outras informações, né, que são valiosas. Para quem está tendo um confinamento, né, ele vai conseguir avaliar grupos de animais, qual a origem desse grupo, e vai avaliar a qualidade desses animais que ele está comprando. Isso serve até para vocês selecionar fornecedores, avaliar suas práticas de manejo, quais são as ocorrências sazonais, em que época isso é mais comum, né? É lógico que a gente já sabe mais ou menos, né? Avaliar procedimentos terapêuticos. Bom, eu estou usando tal produto, não está dando certo, então, ou está dando certo. Então, tem uma série de informações, né? Essa informação, propicia uma série de parâmetros aí de avaliação do meu manejo, do meu sistema de criação, né? Valida estratégias de saúde ligadas aos programas vacinais e define, na verdade, uma estratégia de saúde preventiva dentro do rebanho. Infelizmente, pouquíssima gente, pouquíssimos confinamentos no Brasil, tenho visto, tem esses dados e trabalham com esses dados, né? Infelizmente, também o Ministério do Brasil não oferece esses dados para que a gente possa trabalhar com eles, né? Eu fui atrás da questão de uns 6 anos atrás, fui intensamente, só voltei a conversar com o presidente da República da época. O resto eu conversei com quase todo mundo dentro do Ministério e nunca tive uma informação. Olha, o que acontece com o pulmão no Brasil é isso. Infelizmente. Fatores desencadeantes da doença respiratória, então. Na verdade, o que acontece é um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio biológico envolvendo ambiente, rebanho e patógenos. Os animais estão num ambiente, se for da melhor qualidade, em equilíbrio, né? E toda vez que esse equilíbrio, por alguma razão, é quebrado, favorece a possibilidade das doenças respiratórias. E tudo pode começar de maneira bem simples. Situações como estresse de transporte e estresse de desmame. Por isso, que estresse para as doenças respiratórias é a palavra-chave no início de um controle de prevenção desse problema, né? Então você tem, inicialmente, que as bactérias, principalmente as bactérias, vivem, né, ou habitam normalmente o trato respiratório superior do bovino. E uma quebra de resistência local ou sistêmica do bovino pode propiciar a ocorrência da doença clínica. Por exemplo, transporte, por exemplo, manejo desses animais, leilão, mudanças bruscas de temperatura, socialização logo pós-lesão, tudo isso são fatores desencadeantes que fazem com que, outra coisa que não está aí, mas certamente ocorre, né? Já é sabido isso daí, infecções virais que entram primeiro, deprimem o animal e aí dá o start no início da doença pulmonar. Aí, encontrando um ambiente mais favorável, essas doenças começam a aparecer no trato superior, caminham até pela condição anatômica do sistema respiratório do bovino, que é extremamente favorável para as doenças respiratórias, até chegar nas partes mais baixas do pulmão, onde estão fazendo um estrago de uma potencialidade muito pior no bovino do que em outras espécies. Então, basicamente, evitar o estresse é a palavra do jogo, né? O estresse, na verdade, ele é um mecanismo de defesa do animal, né? Isso ele traz lá desde a época que ele era muito mais primitivo do que é hoje. Isso com a gente também, né? O ser humano também isso ocorre. E toda vez que você tem um estresse, você tem uma liberação de cortisol. O cortisol é uma substância no organismo fisiológico, né? Que uma vez liberada na corrente sanguínea pode provocar 2 tipos básicos para nós aqui de interesse de reação. Um, extremamente positivo,
porque prepara o animal para enfrentar esse estresse que ele está sofrendo, né? Então você tem aumento de pressão sanguínea, aumento do batimento, fluxo cardíaco periférico acelerado, diminuição de reações residuais em órgãos, tudo isso visando proteger e preparar o animal para esse estresse que ele está sofrendo. Em contrapartida, ele tem alguns efeitos negativos: diminuição do leucócito na infecção, diminuição do interferon, que protege, principalmente contra os agentes virais, diminuição de eosinófilo e linfócito, diminuição de produção de anticorpos. Resumindo isso numa única palavra, gente: imunossupressão. Então, essa é a espiral da desgraça que começa a acontecer no animal toda vez que ele tem lá na ponta um fator estressante. Fatores predisponentes, então, da doença respiratória em bovinos. Fatores predisponentes, então, da doença respiratória em bovinos. Né? Ela pode ser originada através dos agentes virais, fatores ligados aos animais e fatores ligados ao meio ambiente. Os agentes virais e bacterianos estão aí no meio. A gente não tem muita como controlar isso daí. A gente até tem de fazer alguma coisa, mas isso não depende assim exclusivamente da gente. Fatores ambientais, eu acho que a gente pode controlar alguma coisa, né? Reparem nessa foto aqui, que os animais estão fazendo uma tremenda de uma poeira, isso é extremamente danoso. E alguns fatores ligados intrinsecamente ao animal, que aí é rezar e deixar, porque a gente não tem como intervir isso daí. Tá? Dentro dos agentes da doença respiratória, o que a gente tem? Os processos virais e os bacterianos, bem conhecidos de vocês, BR, BVD, BRSB e B3, tá? E dos bacterianos, a marinha hemolítica, a antiga pastorela, a montocida, a hemofilosomos e o micoplasma. Eu não vou falar absolutamente nada disso daí, porque não é o meu objetivo aqui falar de agentes infecciosos, né? Mas só citar isso daí como importância, né? Porque na verdade são eles os agentes provocadores disso daí. A lógica principal para nós aqui, sem dúvida nenhuma, é a marinha hemolítica. Fatores ligados aos animais. A gente não tem muito como interferir nisso daí, mas é importante a gente saber que eles são ligados às defesas respiratórias que o animal possui, ao estado do sistema imune, e a gente pode melhorar isso daí através, por exemplo, do estado nutricional e idade dos animais. São fatores que são ligados aos animais. Ainda ligado aos animais, a anatomia do pulmão bovino, ele é extremamente favorável à doença respiratória. Por quê? Porque a relação volume massa corporal é bastante pequena, permitindo defeitos críticos para que favoreçam a doença respiratória. Por exemplo, menor reserva de oxigênio, menor capacidade fagocítica de monócitos, menor habilidade de matar as bactérias por esse problema. Ou seja, uma chance maior de doença bacteriana. E como é que isso ocorre? Se a gente analisar um pulmão de um animal de grande porte, por exemplo, um bovino e um equino, a gente vai ver que o bovino precisa de 124, quase 125 milímetros por minuto de oxigênio, enquanto o equino só precisa de 49. E o pulmão do bovino é muito menor do que o pulmão do equino, né? Ou seja, o bovino precisa de 250% a mais de oxigênio, com 30% a menos de órgão, né? Para fazer todo o procedimento dele, né? Então, aqui a gente já começa a ver que essas diferenças anatômicas fazem a diferença. Não é que o equino também não tem problema de pulmonar, certamente tem. Uma outra característica é que o bovino também respira muito pela boca. Isso faz com que todo o procedimento, né, de retenção, os mecanismos de retenção de defesa natural do animal, tipo cílios, né, toda essa passagem pelos cílios nasais, praticamente não seja utilizado e o ar vai direto para o trato respiratório. E isso, esse encurtamento, entre aspas, aí, faz com que haja uma carreira, se carrega muita bactéria, muito vírus para dentro do órgão,
e aí tem todo o mecanismo de defesa ficando extremamente prejudicado. Relacionadas ao sistema imune, né, que favorece, a gente tem uma menor quantidade de macrófagos nos bovinos em relação a outras espécies. Além disso, a gente tem uma fraca resposta